Tá todo mundo vendo direitinho aí? Ah, beleza. Hoje a gente vai falar sobre. Rafa, desliga teu microfone aí, amigo. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre parada cardiorrespiratória e os cuidados no pós-excitação. Desde já eu queria deixar claro que parada cardiorrespiratória é um mundo, então a gente vai focar na parada cardiorrespiratória no adulto, porque a gente tem as especificidades de criança, grávida, neonato, e isso levaria um dia todo para falar. Então a gente vai falar sobre parada cardiorrespiratória e cuidados pós-excitação no adulto. Só para introduzir, a parada cardiorrespiratória ela vai ser definida como a ausência de atividade mecânica cardíaca efetiva, que vai ser confirmada pela ausência de pulso carotídeo e pela falha de mecânica respiratória. Basicamente, a gente vai palpar o pulso carotídeo, não vai conseguir identificar, e a falha na mecânica respiratória ela pode ser completa, ou seja, o paciente sem respiração, ou um gasping, que seria uma dificuldade desse paciente de respirar. É importante a gente entender que a parada cardiorrespiratória ela possui uma necessidade de intervenção precoce, e é por isso que se faz necessário o conhecimento dos fluxos que foram criados para ajudar a reduzir o tempo de atendimento e também para aumentar a eficácia desse atendimento. É por isso que existe o WILCO, que vai ser um comitê internacional sobre ressuscitação, que junto com os representantes como a Associação Americana do Coração, a Europeia, a Asiática, que vão se reunir de 5 em 5 anos para basicamente revisar essas informações sobre a ressuscitação, essas informações mais relevantes, e não só sobre a ressuscitação, mas também sobre atendimento cardiovascular de emergência, para definir os consensos e diretrizes sobre esse assunto. Quanto à epidemiologia, a gente não consegue trazer. Oi. Só pontuar agora, se não esqueço, o IUCO lança o documento 5 a 5 anos, mas acho que de uns 3, 4 anos para cá, eles publicam anualmente todos os artigos que foram publicados em relação ao RCP e disponibilizam no site deles. Então, eles disponibilizam parciais anualmente e com 5 anos eles lançam o documento oficial. Então, se você quiser atualizar esse ano, o que teve de artigo de via aérea na parada, RCP na parada, você pode entrar lá que fica lá bonitinho, viu? O site é o IUCO mesmo. Ótimo. Sobre a questão da epidemiologia, os dados no Brasil, eles são escassos. A gente sabe muito bem que as pessoas não costumam muito documentar as coisas. Costumam mais fazer do que documentar nos hospitais. E aí, basicamente, o que a gente tem é que a PCR ela é de grande prevalência, morbidade e mortalidade em todo o mundo. Só para a gente ter uma ideia, assim, como a gente não tem dados firmes no Brasil, cerca de 350 mil casos na América do Norte por ano, só lá, né, de PCR. E aí, além disso, as taxas de morbidade e mortalidade, elas se estimam aqui no Brasil em cerca de 80% de mortalidade para PCRs. E isso fica um pouco difícil de se medir se realmente são esses 80%, justamente porque não são muito bem documentados. A gente vê que a melhoria dessas diretrizes com o longo do tempo é importante tanto para leigos quanto para profissionais, justamente porque a gente tem aí esses números de que menos de 40% dos pacientes eles recebem RCP iniciada por leigos e menos de 12% tem um desfibrilador externo automático aplicado antes da chegada do serviço médico de emergência. E justamente por isso é importante essa difusão para que os leigos, a cada dia mais, eles iniciam essa RCP no paciente para que a sobrevida, as taxas de sobrevida sejam melhoradas. Falando de taxa de sobrevida, ela é inferior a 40% se a PCR ocorrer dentro do hospital e cerca de 10% se ocorrer extra-hospitalar. E justamente por isso que a gente entende que a PCR é uma das principais emergências que a gente tem. Falando sobre as definições da AR, a gente vem com a questão da medicina baseada em evidências. Eles trazem a classe, que seria a intensidade de recomendação da
das determinadas ações que vêm dentro das diretrizes e também o nível de qualidade dessas evidências. E aí, basicamente, a classe 1 seria forte, em que o benefício é bem maior do que o risco, que a gente tem uma ação que seria recomendada, indicada, útil, eficaz. A gente tem a classe 2A, que é a moderada, que seria aconselhável e preferível em relação às de menor eficácia, mas não preferível em relação à classe 1. A classe 2B, que seria fraca, em que o risco ele pode ser melhor ou igual ao risco, e aí, basicamente, a gente pode considerar utilizar essa ação. A classe 3, que seria sem benefício, já que o benefício se iguala ao risco, e aí ela não é recomendada, não seria nem útil nem eficaz, seria o contrário da classe 1, digamos assim. E a classe 3, dano, que seria basicamente um risco maior do que o benefício. Aí a gente não pede para que não seja feito, digamos assim, porque é prejudicial e causa danos. E aí, dentro disso, dessas classes, as diretrizes de PCR, elas têm principalmente a classe 2A e classe 2B. A gente vê que não é lá a classe 1, mas também vê através dos números que são ações boas de serem realizadas. Quanto aos níveis de qualidade de evidência, eles trazem o nível A, que seriam os ensaios aleatórios controlados e as meta-análises, que seriam estudos que demonstram realmente a qualidade, porque são estudos por cegos, estudos controlados. A gente tem o BR, que seria randomizados, o BNR de não randomizados, o nível CDL, que seria de dados limitados, e deixa eu tirar isso aqui, não tinha visto. E o nível CEO, que seria de opiniões de especialistas, de relato de caso, e aí não seria tão confiável quanto as classes acima. Rafa ligou o microfone, quer falar alguma coisa? Quanto começando agora realmente na PCR, quanto aos pontos iniciais... Bia, Oi. Rafael estava falando, e o microfone dele estava mudo. Eu tinha ligado, Bia, mas você acabou adiantando que era sobre as classes de recomendação. Por incrível que pareça, a grande maioria das recomendações, o nível de evidência é muito baixo, apesar de ser um guideline internacional. Pouquíssimas são as recomendações que têm uma classe de recomendação 1, nível de evidência A. É difícil fazer estudo em parada, né? Ele esbarra com mecanismos, com coisas éticas e etc. Então, assim, fugir do protocolo, a depender de algumas condições, você não está tão aí fora da lei, não, porque o nível de recomendação é baixo para algumas coisas. Viu? Se eu não me engano, classe 1 a gente só tem assim, uns 8% dentro do guideline e, inclusive, tem uns 5% de classe 3, que seria o de dano. Então, como o Rafa falou, nem sempre é tão errado fugir assim. Falando dos pontos essenciais para o sucesso no atendimento da PCR, a gente tem, primeiramente, o reconhecimento da PCR. O sucesso vai depender desse atendimento imediato e do pronto reconhecimento, justamente ressaltando o conceito de PCR que eu tinha dito antes. E aí a gente também não pode esquecer, tipo assim, a gente não pode excluir que uma crise convulsiva pode ser uma PCR, já que pode se manifestar de diversas formas, e aí caso a gente se encontre com um paciente com crise convulsiva, a gente tem que perceber aqueles sinais de pulso carotídeo e de respiração para ver se aquilo não se trata de uma PCR. Durante o segundo ponto seria de treinamento e implementação, que é a capacitação e o exercício desse algoritmo que a gente vai apresentar um pouco mais à frente, que é fundamental para o êxito do retorno da circulação espontânea. E aí a gente tem o uso de manequins que podem ser feitos para que esse treinamento aconteça e de materiais que vão auxiliar de forma satisfatória tanto no aprendizado quanto na fixação de conteúdo. Normalmente é pedido que seja feito esses retreinamentos a cada 1 a 2 anos, só que quanto mais precoce forem esses retreinamentos, melhores são os resultados, porque isso acaba se tornando algo medular, já que existem vários passos, e se você treina bastante, é mais fácil você lembrar realmente o que fazer, do que deixar um tempo muito espaçado para fazer novamente esses treinamentos.
O feedback durante a PCR seria o terceiro ponto, que é a interação entre os participantes, entre os socorristas que estão ali atendendo o paciente, que é justamente para uma melhoria desse atendimento e um fácil reconhecimento nos erros de assistência, porque se você comunica o que você está fazendo, o seu colega vai poder, caso haja algo errado, caso haja algum passo que precise ser tomado rapidamente, o seu colega ele vai saber em que ponto a reanimação está. Quanto à ênfase na PCR, a gente vai falar um pouco mais à frente, porque essa ênfase ela se dá em cima das compressões cardíacas, mas para falar um pouco das compressões, a gente vai ter que falar de todo o sistema de ressuscitação, então vamos deixar um pouco mais para frente. A gente tem o quinto ponto, que seria a criação de sistemas de time de resposta rápida e sistemas de time de emergência médica. O que seria isso? Seria basicamente grupos formados por profissionais de saúde que vão ser convocados na suspeita de uma instabilidade clínica, no caso, se for intra-hospitalar essa parada, ou então, caso for extra-hospitalar, realmente o time que seria, no nosso caso aqui do Brasil, seria o SAMU, que esse time vai estar intervindo precocemente na parada cardiorrespiratória. E aí o time intra-hospitalar seriam de pessoas que são formadas para a equipe de emergência, que aí quando tiver algum problema a gente vai chamar essas pessoas para que elas apareçam prontamente e realizem as manobras. O próximo ponto é de melhoria nas estruturas, e nos sistemas de saúde, que seria basicamente uma criação de um sistema integrado de treinamento das pessoas, que aí a gente vai auxiliar vai precisar do auxílio tanto de materiais e transportes para esse atendimento unificado, e também vai precisar do DEA nos locais públicos, que aí se viu muito que essa questão do DEA nos locais públicos é muito importante, porque como a gente vai ver lá na frente, os principais ritmos é um pouco difícil eu falei que eu ia me repetir, mas é basicamente isso, porque os ritmos que ocorrem de parada no extra-hospitalar, eles são os que mais se beneficiam do choque, e por isso que é importante de ter um DEA em locais de muito movimento. Depois a gente vai ter o cumprimento dos elos da cadeia de sobrevivência, que eu vou falar logo adiante, e os cuidados pós-PCR, que a gente vai falar também mais à frente. Quanto ao suporte básico de vida do adulto, aqui a partir de agora que a gente começa a focar, é importante a gente é importante a gente ter em mente que a doença cardíaca isquêmica ela vai ser o principal determinante de PCR, tanto no Brasil como no mundo, né? E vai liderar essas causas de morte. Basicamente, o que a gente precisa fazer dentro disso é perceber que se a doença cardíaca isquêmica ou se outras doenças cardíacas são as principais determinantes da parada cardiorrespiratória, a gente vai ter que focar num sistema que é chamado de sistema CAB. Esse sistema, ele prevê que as compressões são o primeiro passo, depois a gente pensa na via aérea e depois na respiração. Lógico que tudo isso é feito de uma forma lógica e rápida, só que se a gente precisar de uma sequência, a sequência seria essa. Quanto à cadeia de elos de sobrevivência, ele é um protocolo de sequência lógica que vai melhorar as taxas dessa reversibilidade, porque ela vai fazer com que a gente pense de uma forma linear como deve ser o atendimento do paciente, tanto intra quanto extra-hospitalar. Como vocês podem ver aqui na imagem do lado, em cima tem como seria um atendimento intra-hospitalar e um extra-hospitalar. São bem parecidos, mas os passos podem ser diferentes. Antes de entrar nessa questão da cadeia de elos de sobrevivência, a gente precisa avaliar 4 coisas. Primeiro, a gente tem que verificar a segurança do local. Isso serve para qualquer emergência, principalmente extra-hospitalar, e para qualquer trauma, como a gente vem falando sempre aqui. A gente tem que observar a segurança do local, porque se a equipe ela não está segura, não tem como prestar atendimento, já que vai ser suscetível a mais pessoas precisando de atendimento. Depois a gente vai avaliar a responsabilidade da vítima, chegar lá perto do paciente, chamar mesmo, senhor, para ver se a vítima está respondendo. Porque se a vítima estiver respondendo, a gente já sabe que não se trata de uma parada cardiorrespiratória, pelo menos até o momento não se trata. Ele pode evoluir, claro, mas naquele momento ele não está em parada cardiorrespiratória.
Depois a gente vai checar simultaneamente a respiração do paciente e o pulso carotídeo. Isso não deve passar de 5 a 10 segundos, tem que ser muito rápido. Porque se a gente encontrar pulso, esse paciente provavelmente está só em uma parada respiratória, mas se faltar o pulso e aquela questão da respiração, ou falta dela, ou em gasping, esse paciente está em PCR. E aí, a partir disso, num extra-hospitalar, a gente vai chamar ajuda e pedir um DEA, caso no local tenha o desfibrilador, e dentro do hospital a gente vai chamar a equipe de emergência e o carrinho de emergência também. E aí, como a gente pode ver acima nos elos, no intra-hospitalar, a gente precisa reconhecer e prevenir. Esse prevenir vai ser importante no intra-hospitalar, porque a gente vai estar monitorizando o paciente, como a gente vai ver um pouco mais à frente, e através dessa monitorização é mais fácil de prevenirmos novos eventos. A partir disso, a gente aciona o serviço médico, que seria a sua equipe de emergência, inicia a RCP de alta qualidade, desfibrila, se for possível, age nos cuidados pós-PCR e uma recuperação com a equipe multiprofissional e com a família. Já no meio extra-hospitalar, a gente vai acionar o serviço de emergência, que vai ser o SAMU, iniciar um RCP de alta qualidade, por isso que é importante difundir para os leigos como fazer essa RCP de alta qualidade, desfibrilação, se for possível, a ressuscitação avançada, que já vai ser feita pela equipe do SAMU, os cuidados pós-PCR já dentro do hospital e a recuperação da mesma forma. Agora falando sobre o CAB em si. O C, ele vai ser basicamente das compressões. A gente precisa entender que essas compressões, elas precisam ser feitas numa frequência correta, com uma profundidade correta, observando sempre se foi feito o retorno completo do tórax e se há interrupção mínima entre as compressões. Basicamente, desculpa, a nossa imagem, ela mostra realmente como deve acontecer. A gente tem que se posicionar ao lado da vítima e manter os joelhos com certa distância um do outro para ter uma maior estabilidade, porque pensando em um extra-hospitalar, se a gente tem uma pessoa que tem uma parada cardíaca, tem uma parada cardiorrespiratória num local cheio de pessoas, as pessoas curiosas com certeza vão ficar em cima. E aí, se você não tiver essa estabilidade, isso já pode fazer você desequilibrar e outro tipo de coisas. A gente afasta ou corta a roupa da vítima, porque esse tórax ele tem que estar desnudo para que a gente possa seguir com a nossa PCR. A partir daí, a gente vai colocar a região hipotenar, como está aqui na imagem. A gente vai colocar a região hipotenar de uma mão sobre a metade inferior do externo da vítima e a outra vai cobrir a primeira e entrelaçar sobre ela. A partir daí, a gente vai estender os braços. Nunca se deve fazer o movimento flexionando o braço e retornando. A gente tem que fazer o movimento com o tronco. Deixa os braços estendidos e a partir desse momento a gente começa a fazer as compressões. A frequência em que deve ocorrer essas compressões é de 100 a 120. Eu esqueci o nome da música, mas tem aquela musiquinha de stand alive. O nome da música é esse. Nossa, parabéns, Bianca. Enfim, a gente tem essa musiquinha que ela serve para fazer as compressões nessa frequência de 100 a 120 compressões por minuto, caso precise, né? Porque acho que depois do tempo com a prática a gente se acostuma a fazer no tempo devido. Tem que se comprimir com profundidade de no mínimo 5 centímetros a profundidade do tórax e não deve se deixar passar de 6 centímetros. Claro que você não vai ficar com a régua lá olhando se realmente foi 5 centímetros, mas também perceber que essa massagem não deve ser feita de forma superficial. A gente tem que permitir que o retorno do tórax seja completo após cada compressão, para evitar se apoiar sobre o tórax da vítima, porque se esse retorno não for completo, nosso RCP vai ser ineficiente. E minimizar as interrupções da compressão. O pause deve ser no máximo de 10 segundos para a realização de 2 ventilações, e isso vai ser falado um pouco mais na frente. A gente tem que revezar com outro socorrista. Por quê? Porque depois de 2 minutos, o socorrista ele fica cansado. Então, se a gente não fizer esse revezamento, as compressões também vão ser de má qualidade.
E aí, no atendimento do leigo, diferente do socorrista intra-hospitalar, que já é profissional, a gente tem que entender que as compressões, elas são muito mais... Por isso que elas estão em primeiro lugar. Se você estiver sozinho, você vai fazer só as compressões. Porque só essas compressões, elas fazem um tipo de ventilação passiva. O paciente acaba tendo... passivamente respirando, digamos assim. E aí é bom você focar nas compressões, porque o que a gente precisa fazer é fluxo sanguíneo no miocárdio. E aí, se a gente parar as compressões para poder fazer uma ventilação, a ventilação foi ineficaz, a gente já parou as compressões, e aí vira todo aquele ciclo de tudo mal feito, digamos assim. Quanto às vias aéreas, é o segundo passo, porque é muito importante a gente manter a via aérea do paciente pérvia. E aí tem os dois movimentos que a gente já conhece muito bem, que é o de T-lift e de Alt-thrust, que seria a inclinação da cabeça, na primeira imagem, que é a inclinação da cabeça e elevação do queixo, e elevação do ângulo da mandíbula. É importante a gente lembrar que pacientes em trauma, é melhor a gente fazer o de Alt-thrust, porque a gente não sabe se esse paciente teve algum tipo de lesão na cervical, e a gente pode estar piorando essa lesão. E agora no B, a respiração. Antes, a questão de respiração boca a boca é muito... Existem muitas divergências de que a maioria dos estudos diz que é difícil você ter algum tipo de contaminação, mas dificilmente você vai chegar e colocar a boca numa pessoa que está passando mal no meio da rua, que você não conhece, etc. Se você estiver em casa e Deus o livre, mas for um parente, uma pessoa próxima que você sabe quem é e sabe o passado pregresso de doenças, etc., e puder fazer a respiração boca a boca, não tem problema. Mas normalmente é dito para que os socorristas eles façam essa respiração somente se tiverem uma máscara de bolso ou uma bolsa válvula máscara perto, que é essa daí que está na imagem, que a gente faça essa respiração só dessa forma, porque aí a gente não entra em contato direto com o paciente, que, querendo ou não, é perigoso. Dentro dessa questão da respiração, a gente tem que lembrar de fazer o C para poder encaixar direito aqui como está na imagem, fazer o C ao redor da parte da máscara que vai no rosto do paciente, para que seja totalmente vedado e essa ventilação ela seja realmente efetiva. E se houverem dois socorristas, a gente faz a questão de um socorrista estar na ventilação e o outro estar nas compressões, e depois fazer a troca, porque como eu falei, depois de 2 minutos começa a ficar ineficiente, já que fica cansado. E se tiver um só, prioriza as compressões. Lembrando que a cada 30 compressões se faz 2 ventilações. Antes parava, né, de fazer RCP para ventilar, hoje em dia se prediz que não precisa parar. E quando você tem via aérea avançada, que seria paciente entubado ou com qualquer tipo de dispositivo dentro da via aérea, a gente faz uma ventilação a cada 6 segundos. Falando agora um pouco da questão da desfibrilação em si, que a gente vai falar um pouco do que eu tinha dito antes. A gente tem 2 tipos de ritmo. Os ritmos chocáveis, que vão se beneficiar do desfibrilador, e os não chocáveis, em que a gente não deve chocar. Vamos lá. Os ritmos chocáveis, eles são basicamente ritmos que não estão dentro daquele ritmo que a gente conhece normal, né? Que começa a onda P com despolarização do átrio, aí depois despolarização de ventrículo, repolarização de ventrículo. Normalmente ele não está nesse ciclo certinho. Então, o choque seria meio que para dar um tranco, resetar o coração e falar para o coração, bate direito. Já os ritmos não chocáveis, eles, entre aspas, estariam cumprindo o ciclo, só que de uma forma ineficaz, como a gente vai ver agora. Dentro dos ritmos chocáveis, a gente tem que eles são os 2 ritmos que mais estão presentes no extra-hospitalar. Por isso a importância de ter um DEA em locais que tem bastante pessoas e ensinar os leigos a como usar o desfibrilador. Não é nada difícil, já que o próprio desfibrilador que
que se colocam em áreas assim externas, em áreas que leigos possam usar, eles são autoexplicativos, digamos assim. Você só coloca as pás onde a imagem está mandando, se afasta quando o próprio desfibrilador vai lá e emite e fala para você se afastar, e ele mesmo carrega a quantidade de joules que tem que ser aplicados na desfibrilação. Por isso que não é uma coisa tão difícil assim de ser difundido, digamos assim. É mais questão de oportunidade mesmo, ou talvez de educação em locais que sejam mais fáceis de educação, por exemplo, como em escolas, de ser ensinado esse tipo de coisa. Tendo isso em mente, a fibrilação ventricular ela é a mais presente dentro dos ritmos chocáveis, e ela vai ter diversas origens, por exemplo, uma isquemia miocárdica, ou então congênito, principalmente, porque muitos problemas cardíacos congênitos, eles são gerados nessa disposição de fibrilação ventricular, e ele vai ser basicamente vai ser um tipo de distúrbio que leva a distúrbios de ritmo, de contração e de condução. Pode ser de mais de um desses, ou pode ser um só. E aí a gente tem vários focos de reentrada, diferente do que o que a gente conhece, que sai lá, sai do nodo sinoatrial, vai para o nodo atrioventricular, e dali para o resto do ventrículo. Ele tem, por exemplo, um ritmo saindo do átrio ventricular, um ritmo saindo do sinoatrial, e nenhum deles se conversa, digamos assim. Isso vai resultar numa contração sem nenhuma ordem e nem efetividade. E aí a gente não tem pulso, justamente por isso. Essa despolarização ela vai ser totalmente desorganizada no ventrículo, e ele vai basicamente tremular. E aí no ECG a gente vai ter essa primeira imagem que vocês estão vendo em cima, que é um traçado totalmente anárquico e sem uma visualização de nenhum padrão do que a gente conhece de um padrão de ECG. Quanto à taquicardia ventricular sem pulso, ela vai ser de vários focos ectópicos que não vão gerar nenhuma frequência nem intensidade adequada para manter o débito cardíaco. E aí a gente vai gerar também a ausência de pulso, e esse ritmo ele vai ocorrer mais em algumas cardiopatias significativas, ou em distúrbios hidroeletrolíticos, ou então em uso de fármacos, uso de alguns fármacos, principalmente fármacos para o coração mesmo. E aí, essa taquicardia, a gente vai ter aqui, como na segunda imagem que vocês estão vendo. A gente tem aumento da frequência e um alargamento de QRS. E, com o tempo, essa taquicardia ventricular, ela pode virar uma fibrilação ventricular, se ela não for resolvida. Quanto aos ritmos não chocáveis, que eu tinha falado antes, a gente tem a atividade elétrica sem pulso, que vai ser organizada. Pode ver que dos três, a terceira imagem aqui é a C, que os três, dos três é o que mais se parece realmente com um traçado de eletrocardiograma. Só que a questão é que não tem intensidade suficiente para gerar uma contração efetiva para uma perfusão normal, e nem para geração de pulso. E aí, basicamente, com o tempo, esses QRS vão diminuindo, todas as ondas vão diminuindo, né? E a sistolia, ela vai ser atividade elétrica nenhuma, como vocês podem ver aí embaixo. Vai ser a degeneração de todos os ritmos citados acima, e a gente ele pode ser principalmente não, ele também pode ocorrer por conta de problemas técnicos, que aí vem a questão de checar o monitor. Mas a gente vai falar isso mais à frente, quando for falar realmente sobre o suporte avançado da vida. Quanto às situações de cautela, os desfibriladores, eles podem ser mono ou bifásicos, isso não importa tanto para a gente agora no momento, mas a gente tem algumas situações especiais em que a gente deve seguir, no caso dos desfibriladores, que seria paciente com excesso de pelo no tórax, tem que ser removido o excesso de pelo no local de colocação das pás. Claro que a gente não vai dar uma de depilador, mas a gente tem que tirar para poder conseguir ser efetivo. O tórax molhado, se ele tiver molhado, a gente tem que secar completamente, porque é básico, né? Um choque, corrente de eletricidade com água não dá muito certo. Se o paciente estiver em cima de uma poça,
você pode permanecer com ele ali. Só que se a poça envolver também os socorristas de alguma forma, a pessoa tem que ser retirada do local para só depois receber o choque, porque aí já vai estar colocando os socorristas em risco. Pacientes com marca-passo ou cardioversor desfibrilador implantável, eles têm que, se eles estiverem localizados na região que é para colocar as pás do desfibrilador, normalmente a gente muda de alguma forma muda a posição das pás para poder evitar, né, que seja danificado o aparelho. E a mesma coisa com adesivo de medicamento, a gente remove o adesivo e se ele tiver ali, se tiver molhado, alguma coisa, a gente vai lá e limpa para aumentar a eficiência. Agora, sobre a questão do suporte avançado de vida. A gente tem a ênfase nas manobras. Esse suporte avançado de vida, a gente já é pelas pessoas profissionais. Os leigos agora não podem mais ter voz nesse pedaço. Mas vai ter ênfase também nas manobras de RCP de boa qualidade, como a gente tinha falado antes. A partir de agora, já pode se administrar tanto a adrenalina quanto antiarrítmicos, isso aí a gente vai falar um pouquinho, e tem a possibilidade de ventilação já avançada, porque a gente vai poder entubar o paciente e vai poder ventilar sem parar as compressões. Também tem a questão de monitorização mecânica e fisiológica. A monitorização mecânica vai ser feita por dispositivos e por monitores, como a gente sabe. E aí, a partir disso, a gente consegue, monitorizando esse paciente com monitores, etc., a gente consegue fazer, tratar esse paciente de acordo com o ritmo que ele apresenta. Porque no extra-hospitalar a gente não vai saber que ritmo o paciente está, mas no intra-hospitalar a gente consegue, e aí justamente por isso é mais fácil, tanto de tratar o paciente, quanto de tentar identificar quais são as possíveis causas da PCR dele. E tem a monitorização fisiológica, que seria, por exemplo, por dióxido de carbono, por oxigênio, lactato e outras coisas do nosso próprio corpo que vão poder nos dizer coisas sobre aquela PCR. E aí, falando um pouco sobre essa questão da administração de vasopressores e antiarrítmicos, o atraso da administração desses vasopressores, principalmente para além dos 5 minutos de PCR, eles fazem com que o paciente ele esteja atrelado a um pior prognóstico. E além disso, dessa administração, a gente tem também a questão de uma via aérea avançada, caso o paciente necessite, que na maioria das vezes vai necessitar. A demora vai fazer também com que o prognóstico dele seja pior. E aí, basicamente, a gente tem... Deixa eu só olhar aqui o que é depois. Ok, já dá para passar. Dentro desse suporte avançado, a gente vai ter a forma como a gente vai tratar uma parada com o paciente com o AESP ou a sistolia, e se for fibrilação ventricular ou se for taquicardia ventricular. São duas formas, mas isso só muda a questão do DEA, que pode ser inserido na fibrilação e na taquicardia ventricular, e os antiarrítmicos, que também só vão servir para esses dois, não vão servir para o AESP nem para a sistolia. A cada 2 minutos, isso é muito importante a gente lembrar, a cada 2 minutos é preciso analisar o ritmo cardíaco. Se ele for organizado, a gente checa o pulso carotídeo, porque o paciente pode ter retornado à circulação espontânea, e aí a gente já acessa a RCP. Como eu tinha falado antes, a sistolia pode ser por conta do monitor, e aí a gente tem um mnemônico cagada, que seria observar os cabos, os ganhos e as derivações do monitor. Porque, por exemplo, se um cabo estiver no local errado, ou tiver folgado, ou tiver caído e você não tiver percebido, aí o paciente está lá no monitor em assistolia, mas na verdade está tudo normal e está a gente tentando fazer um RCP no paciente. Então, muitas vezes é melhor observar primeiro esse tipo de coisa, se o monitor não está com algum desses 3 problemas, para só depois se confirmar que não está com nenhum dos 3, que ele está funcionando normalmente, aí a gente segue. Vou falar primeiro da questão do suporte avançado para a ESP e para a sistolia. A gente vai aqui, pode seguir a imagem. A gente vai iniciar o suporte básico, como a gente tinha visto antes.
vai colocar o desfibrilador nele e avaliar o ritmo. Avaliar o ritmo. Se for a ESP e a sistolia, ele não vai dar choque no paciente. Aí a gente tem que começar a RCP. Como vocês podem ver aqui na imagem em cima, o primeiro ciclo, ou qualquer ciclo de RCP, vai ser de 2 minutos. A única diferença nesse momento para uma fibrilação ventricular e para um ataque cardíaco ventricular é que o desfibrilador vai dar um choque. E aí, nesse momento do choque, a gente começa também o ciclo de 2 minutos de RCP. Aí a gente tem aqui embaixo, é preciso providenciar 2 acessos venosos calibrosos, ou se não for possível, um acesso intraósseo. A gente monitora os cabos do desfibrilador a todo o tempo para observar se está funcionando direito. E aqui a gente pode administrar 1 miligrama de adrenalina. Essa miligrama de adrenalina é importante porque ela faz aquela mesma questão de ajudar como um vasopressor, ela vai auxiliar no fluxo sanguíneo para o coração, para preparar ele um pouco para o próximo choque, no caso de FV e TV. Aqui não, mas no caso de FV e TV. A adrenalina ela vai aumentar esse fluxo, e aí para a gente é importante, já que a gente está tentando fazer com que esse coração bombeie o sangue de uma forma eficaz. Lembrando que todo medicamento que a gente coloca no paciente, a gente faz um flush de 20 ml de uma solução fisiológica, por exemplo, um soro fisiológico, que é para fazer com que, entre aspas, esse medicamento seja empurrado. Aí a gente terminou esse primeiro ciclo de 2 minutos. O desfibrilador vai perceber de novo se o ritmo agora é um FV e uma TV e pode ser chocável. Se for chocável, ele vai dar o choque. Se não for, ele não vai dar. E a gente continua o segundo ciclo. Considera uma via aérea avançada, já que a gente não pode deixar esse paciente tanto tempo sem oxigênio. Prepara mais 1 miligrama de adrenalina e considera as causas reversíveis, que vai ser o próximo slide. E aí, continua nisso. Choca ou não? Se não chocar, continua o terceiro ciclo. Se chocar, recebe o choque e entra no terceiro ciclo. A gente pode, aqui nesse terceiro ciclo, se for o não chocável, a gente vai administrar mais 1 miligrama, seguida de flush, como eu tinha falado, e a partir daí a gente vai considerar intervalos de 3 a 5 minutos. E considerar ainda as causas reversíveis, continuar procurando. No caso da FV, a única diferença, como eu falei para vocês, é que nessas setinhas verdes, que vai ser entre um ciclo e outro, a gente vai ter um choque, e a partir do terceiro ciclo, a gente já pode entrar com um antiarrítmico, que seria principalmente a amiodarona. Ela entra com 300 miligramas, o bolo de amiodarona, e aí a partir disso, se a gente precisar de uma segunda dose, é 150 miligramas a dose, ou então a lidocaína, que vai ser 1 a 1,5 miligramas quilo, a primeira dose, e a segunda meio a 0,75 miligramas. Mas basicamente é isso aí que vai acontecer tanto em um quanto em outro, com as diferenças que eu falei antes. E sobre as causas reversíveis de PCR. Isso aqui é muito importante porque, por vezes, o paciente ele está tendo uma PCR que pode ser facilmente revertida e a gente está ali gastando, se esforçando a mais do que deve, digamos assim. Os primeiros 5 Hs. A gente tem, vocês devem ter percebido que tem 6, é porque alguns autores consideram a hipoglicemia, só que a gente tem o que é de verdade documentado, digamos assim, são esses 5 primeiros, que seria a hipovolemia, a hipóxia, hipo ou hipercalemia, o H+, que seria de hidrogênio, né, que causa acidose metabólica, e a hipotermia. Quanto aos 5 T's, a gente tem o tamponamento cardíaco, o tromboembolismo pulmonar, a trombose coronariana, a tensão de tórax, que se refere ao pneumotórax hipertensivo, e os tóxicos. Dentro disso, a gente tem que essas causas são revertidas como? De uma forma mais fácil, digamos assim. Se o paciente está em hipovolemia, a gente vai fazer reposição volêmica. Se ele está em hipóxia, a gente faz ventilação em via aérea avançada. Se ele está com hipo ou hipercalemia, a gente faz a correção. Em hipocalemia, a gente coloca potássio e em hipercalemia, a gente pode fazer uma reposição de cálcio e de bicarbonato. Se esse paciente está com hidrogênio
aumentado fazendo acidose metabólica, a gente vai entrar principalmente com bicarbonato de sódio. A gente poderia também fazer hiperventilação, mas nesse momento de PCR, a hiperventilação ela não é muito... Como é que fala? Não é recomendada, é isso, ela não é muito recomendada. Quanto à hipotermia, a gente vai fazer o aquecimento e no caso de hipoglicemia, a glicose, né? Quanto aos TEIs, a gente tem o tamponamento cardíaco, vai fazer uma pericardiocentese para aliviar esse tamponamento. No caso de tromboembolismo pulmonar. Por que eu botei trombolismo? Enfim, a gente faz a trombólise. No caso da trombose coronariana, a gente vai fazer a angioplastia coronária. Na tensão de tórax, a gente faz ou uma punção de alívio, dependendo da quantidade, né? Ou a punção de alívio, ou a drenagem de tórax. E no caso dos tóxicos, a gente vai procurar qual foi o tóxico que esse paciente ingeriu para fazer o antagonista específico dele. Dentro disso, a gente vem agora com os cuidados pós-excitação, né? Conseguimos excitar o nosso paciente. É importante a gente lembrar que as principais lesões que vão ocorrer vai ser lesão cerebral e cardiovascular. E elas vão ser as principais determinantes de sobrevida após a PCR. Depois das 24 horas de ressuscitação, o paciente ele tem morte declarada principalmente por lesões cerebrais e lesões cardiovasculares. A síndrome de pós-ressuscitação é importante para a gente, porque ela vai abranger justamente esse dano cerebral e essa disfunção miocárdica, e aí a partir disso a gente tem a isquemia que foi facilitada pelo mecanismo de PCR, também a questão da reperfusão, que também pode causar lesões nos nossos sistemas, e causas precipitantes do evento também vão fazer parte dessa síndrome. E aí, basicamente, a instalação e a gravidade da lesão vão ser consequências diretas dessas causas de PCR, do local do evento que a PCR ocorreu, do tempo que a RCP durou e das condições de saúde pregressas do paciente. A partir disso, a gente vai ter mais ou menos uma ideia de como esse paciente vai agir nessa pós-ressuscitação. Os exames complementares que vão ser importantes para a gente a partir de agora. O eletrocardiograma ele vai ser obrigatório e é rápido, né? Vai avaliar sinais que vão refletir, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, como vocês estão vendo aqui na imagem, né? A partir da onda T, a onda está bem maior do que deveria estar e também acima da linha normal do batimento anterior. Então, como a gente pode ver o infra de ST, ele é uma imagem bem sugestiva de um infarto agudo do miocárdio. Isso já faz a gente pensar em, não só do infarto agudo do miocárdio, mas a gente pode pensar em lesões cardíacas através do eletrocardiograma. Ele pode também nos dizer sobre bloqueios, sobre arritmias primárias e sobre diversos alargamentos ou deformações da estrutura conhecida do eletrocardiograma, que pode fazer a gente pensar em possíveis causas. Depois do eletrocardiograma, a gente tem um ecocardiograma que ele pode demonstrar algumas anormalidades focais e de movimento da estrutura cardíaca em si. A gente tem a radiografia de tórax, que nos ajuda principalmente a identificar etiologias pulmonares, como, por exemplo, o pneumotórax hipertensivo, ou anormalidades mediastinais. Tem o POCUS, que atualmente se fala muito, porque ele realmente é muito importante nessa questão, porque ele vai identificar. Ele pode identificar algumas causas da parada, como, por exemplo, um tamponamento, pode observar estruturas e diâmetros dessa estrutura, fazendo a gente pensar sobre outros tipos de causas. A gente tem a TC de crânio, que vai poder nos ajudar a revelar edema cerebral, entre outros. Temos a questão de exames laboratoriais, como, por exemplo, o hemograma, que pode nos falar sobre uma anemia, os eletrólitos, que se estiverem altos ou baixos também vão nos dizer sobre distúrbios hidroeletrolíticos, o lactato, que vai falar não só no final da PCR, ele costuma estar alto justamente por todo o estresse oxidativo que aconteceu no corpo, né? Mas em outros momentos ele pode predizer muita coisa para a gente também.
e a troponina, que pode estar falando sobre lesão cardíaca. Então, é importante a gente fazer esses exames. E os exames toxicológicos, que vai também predizer quanto a pacientes que ingeriram tóxicos e precisam de antagonistas desses tóxicos. Nos cuidados pós-ressuscitação, a gente vai ver que, como eu tinha falado antes, que principalmente, eu vou começar de baixo para cima, que principalmente os problemas vistos são os neurológicos e cardiovasculares. Então a gente precisa olhar nos cardiovasculares, por exemplo, fazer exames para perceber se as coronárias, por exemplo, precisam de uma desobstrução, se forem necessários. A gente tem que fazer o controle cardiovascular com relação a vasodilatadores ou vasoconstritores, caso o paciente precise de um dos dois, porque não é muito bom permitir que o paciente tenha hipotensão ou hipertensão, já que esse paciente sofreu muito estresse falo estresse de todos os sistemas durante a parada. Ele não pode, digamos que qualquer coisa que acontecer a mais com ele já vai ser prejudicado. A partir disso, a gente tem também os cuidados neurológicos, que vai ser principalmente com o estudo de eletroencefalograma, na intenção de prevenir mais lesões cerebrais desse paciente. Falando de manejo hemodinâmico, a gente tem a questão de reposição volêmica, que vai ser uma das primeiras medidas de recuperação pressórica para esse paciente, caso ele necessite, mas na maioria das vezes se necessita. A gente pode utilizar o soro fisiológico ou ringalactato. O ringalactato, ele é preferível porque evita acidose hiperclorêmica e porque pacientes assim não podem utilizar fluidos hipotônicos, já que eles podem exacerbar edema cerebral ou fazer um edema cerebral, e isso deve ser evitado. Tem a questão do controle glicêmico, que tem que estar numa faixa normal também. Todas as questões que estão nessa lista é justamente para evitar que esse paciente tenha qualquer outro tipo de distúrbio, que não é o que a gente quer. E quanto à sedação, o paciente, além de que ele vai precisar dessa sedação para a terapêutica que a gente vai indicar um pouco mais à frente, ele também precisa dessa sedação por conta da via aérea avançada que ele vai utilizar, muito provavelmente. E caso o paciente sinta dor, depois a gente vai fazer esse movimento de compressão, principalmente, vai fazer com que o paciente sinta dor no local depois da ressuscitação. E falar da modulação terapêutica de temperatura. Ela é uma técnica, entre aspas, nova. Não é tão nova, mas ela não é antiga também. A hipertermia, ela vai ser muito comum depois que esse paciente, ele acorda não, depois que ele retorna, né, tem um retorno justamente por conta de estresse oxidativo, principalmente. E aí, por esse paciente estar nesse momento de hipertermia, a gente vai precisar evitar que isso aconteça, porque pacientes com hipertermia, eles costumam ter mais lesões neurológicas, e a gente não quer que lesões neurológicas aconteçam. Então, basicamente, essa modulação terapêutica da temperatura seria de induzir esse paciente à hipotermia. Esse paciente ficaria em hipotermia por cerca de 24 a 48 horas. Basicamente, essa hipotermia seria para não só minimizar as lesões cerebrais, mas é dito também que é para minimizar algumas lesões cardíacas que podem acontecer no pós. E aí, o próprio guidelines da PCR, eles trazem que a gente vai poder fazer isso em pacientes comatosos, e a única contraindicação seria alguma diretiva avançada que proibisse os cuidados. Por exemplo, um paciente com dificuldade de... Deixa eu ver se eu lembrar. Um paciente com dificuldade de coagulação. Não é com dificuldade de coagulação, se eu não me engano. Eu vou olhar depois e vou falar para vocês isso, mas se eu não me engano é isso. Um paciente com dificuldade de coagulação, por exemplo, a gente não faz a modulação terapêutica de temperatura. E tem outras
diretivas como essa que não deixam se fazer, mas se o paciente estiver comatoso e nada mais impedir, a gente pode seguir com isso. Vai ser usado fluidos resfriados para que esse paciente vá diminuindo essa temperatura central. E a gente tem que pensar, por exemplo, em pacientes que tiveram causas pulmonares ou que têm algum problema de coração que dê congestão. Aí a gente não pode utilizar de fluidos para resfriar esse paciente. Então a gente vai optar por medidas externas, como por exemplo, compressas de gelo, banhos frios, que vão diminuir cerca de meio grau a cada hora desse paciente. Aí a gente vai ter que controlar o paciente com um monitoramento contínuo dessa temperatura central, que pode ser feito de diversas formas, mas principalmente através de como se fossem catéteres que se colocam na parte esofágica ou retal ou da bexiga. A bexiga não é tão aconselhada, já que se o paciente tiver com uma redução de produção, vai ficar um pouco difícil da gente medir fidedignamente essa temperatura. Então, se prefere a questão esofágica, a gente faz esse monitoramento contínuo para não deixar com que o paciente seja muito resfriado e também para perceber se chegou até a quantidade de graus que a gente queria, a temperatura que a gente queria. Esse paciente normalmente vai ser ou sedado e também feito bloqueio neuromuscular. Pode ser necessário não só pela questão da dor que eu tinha falado antes, mas porque quando a gente sofre com frio, a gente é resfriado de alguma forma, costuma ter tremores, e aí justamente para evitar esses tremores é que é feito tanto sedação quanto bloqueio neuromuscular. E aí esse paciente precisa depois dessas 24 ou 48 horas, depende do que a equipe decidir, precisa de um reaquecimento lento e progressivo, porque se a gente fizer esse reaquecimento muito rápido, o paciente pode ir para hipertermia e não é o que a gente quer. E aí, basicamente, esse reaquecimento é feito aos poucos. Se a gente fez, por exemplo, compressa de gelo, agora a gente vai fazer compressa de água quente. Se a gente usou de mantas que resfriassem, agora a gente vai usar mantas realmente de aquecimento e coisas do tipo, para ir aquecendo também aos poucos, cerca de meio grau no máximo também a cada hora. E agora, só para finalizar mesmo, um manejo que a gente vai ter contínuo, como eu tinha falado antes, a gente vai manejar a via aérea do paciente, sempre controlar os parâmetros dele, tanto parâmetros respiratórios, quanto a pressão, que deve estar sempre controlada, como eu tinha falado antes também. A gente vai manter oxigênio, CO2 e glicemia sempre normais, para esse paciente também não sofrer mais lesões. Observar através do manejo da via aérea, através de capnografia ou capnometria, para a gente estar sempre observando se esse paciente está acima de 94% da saturação de oxigênio, que é importante isso. Quanto ao controle hemodinâmico, a gente vai administrar ou cristalóides, ou vasopressores, ou inotrópicos, caso esse paciente precise, para manter, como eu tinha falado antes, a pressão arterial normal. A gente obtém a ECG sempre, como eu tinha falado antes também, e aí a partir disso a gente vai observar se o paciente está atendendo os comandos depois que ele retornou da PCR. Se ele estiver acordado, se ele estiver desperto, a gente vai procurar algumas outras maneiras, alguns outros manejos para atendimento crítico, que seria a própria monitorização, e talvez a gente não vai induzir esse paciente a questão da modulação de temperatura. Se esse paciente estiver comatoso, a gente vai fazer esse controle direcionado de temperatura, vai realizar TC do cérebro, como eu tinha falado antes, para evitar edemas, monitorar também com eletroencefalograma, e observar outros manejos críticos caso o paciente precise de outros manejos. A partir disso, a gente vai avaliar e tratar rapidamente as etiologias reversíveis que a gente já falou, e solicitar consulta de especialistas para um manejo continuado desse paciente, e aí a partir disso a gente vai tratar ele até a recuperação. Quanto à questão da cessação de esforços, que é o último, quando é que a gente vai parar? A gente está ali no esforço da RCP, quando é que a gente vai desistir de reanimar esse paciente? Desistir entre aspas, né? A maioria dos estudos trazem que os esforços devem ser feitos dentro de
até meia hora, digamos assim, se não houver resposta do paciente. Se houver resposta, a equipe é quem decide qual é o momento em que o paciente provavelmente não retorne mais. E aí, dentro disso, a gente encerra os nossos esforços e é isso, né? Obrigado, pessoal, pela atenção. E aí, povos? Dúvidas? Conte as dúvidas aí. Tem dúvida não, galera? Bia, muito boa a aula, viu? Parabéns mesmo. Completíssima a aula, por isso que o pessoal está sem dúvida, porque a aula foi muito completa mesmo. Inclusive, você vai mandar essa aula aqui. A gente fica com medo se é porque foi completa ou porque ninguém entendeu nada. Não, mas com certeza foi completa. Depois você deixa essa aula no grupo da Liga aí, porque o pessoal vai precisar dela aí o tempo todo, porque ficou muito boa. Vou colocar no Drive, porque eu tô sem celular, aí eu deixo lá no e-mail. Pois é, muito boa. Nem precisa falar da importância do tema, né? Todos vocês vão precisar manejar alguma parada no decorrer da vida profissional de vocês. Mesmo quem for fazer nutrologia, dermato, vai precisar pegar um plantão ou outro. Em todo plantão acontece de ter uma parada e é preciso saber esse protocolo aí, pelo menos o básico, de forma automática mesmo. Porque na hora da adrenalina ali, quando a equipe endoida você some as coisas da cabeça, não lembra da aula, não lembra nada, então tem que estar sempre treinando para o negócio fluir de forma automática. Ficou alguma dúvida aí, gente, da aula de Bia? Alguma dúvida nos passos de reconhecimento, de droga, de intubação, da desfibrilação? Tem muita parte aí que gera dúvida. Vocês entenderam tudo direitinho? O que vocês acham aí? Comenta aí. Colocar o 5H no espelho, né, Felipe? 5Hs e 5Ts, não esquece não. Nada? É isso então. Resumindo a aula, é isso mesmo. Na hora as coisas vão sumir da cabeça e quem está lá que reconhecendo a parada, cada um vai dar a sua opinião. Uma enfermeira vai pedir se faz adrenalina, um técnico de enfermagem vai perguntar se pega acesso, outro vai perguntar se intuba, um vai querer intubar. Então vão ter várias pessoas falando ao mesmo tempo, querendo fazer uma coisa diferente. E isso aí às vezes mexe aí com a cabeça da gente na hora, né? A gente confunde tudo, às vezes traça conduta que não é prioridade no momento, em detrimento de outras condutas que são realmente salvadoras, que tem um nível de evidência muito bom, né? Que tem um nível de evidência 1A, realmente. Então, vocês têm que ter esses elos aí na cabeça, vocês não podem esquecer os elos. Vocês vão caminhando elo a elo, que vocês não erram durante a parada. Então, o primeiro elo é o reconhecimento da parada, não é? O paciente vai estar irresponsivo, você vai lá e checa um pulso central, esse pulso central pode ser carotídeo, esse pulso pode ser femoral. Reconheceu a parada, passa pelo segundo elo. O segundo elo é compressão cardíaca. A Bia já falou como é que tem que ser a compressão cardiopulmonar, né? Tem que ter aquelas 4 características: frequência de 100 a 120, depressão do tórax de 5 a 6, minimizando a interrupção e tendo retorno completo aí da cavidade torácica depois da compressão. Isso parece besta, mas na hora a gente faz errado e mesmo as pessoas treinadas fazem errado. Então tem que ter isso automático na cabeça. Depois da compressão vai chegar o desfibrilador, ou pode chegar o desfibrilador no meio ali da compressão, quando você nem terminou 2 minutos. Chegou o desfibrilador, o desfibrilador manual, é botar o desfibrilador e ver o ritmo. Aí é o terceiro elo, que é a desfibrilação. Então vai colocar lá o desfibrilador, seja manual ou DE, e reconhecer o ritmo. Acabou, é o primeiro passo aí.
o ritmo é chocável, você choca, não é chocável, você já recomeça as compressões cardíacas. Aí vem o suporte avançado, né? O suporte avançado lá, depois que você desfibrilar, vem um suporte avançado que você vai ver se você vai entubar seu paciente, vai fazer as drogas venosas, né? Pegar um acesso venoso se não tiver. Então, o paciente, ele não necessariamente tem que ser entubado, isso gera muita dúvida aí durante a parada. Se a causa que levou ao óbito não foi uma hipóxia, que tem acontecido muito aí nessa época do Covid, vocês devem pegar aí na formação de vocês, mas se não for por hipóxia, não tem pressa em entubar um paciente. Aí vocês vão ver muita gente querendo entubar um paciente numa parada, ele está pulando etapas, porque o nível de evidência, o nível de evidência mais forte é você comprimir o paciente, desfibrilar do que a intubação. Então, esse paciente tem que ser ventilado. O paciente que você ventila, que ele ventila bem, você tem que olhar se ele está ventilando bem. Se ele está subindo o tórax, elevando o tórax, na ventilação e voltando para o ponto inicial, ele está ventilando bem, acabou, você não precisa entubar ele. A não ser se a parada foi por hipóxia, que a intubação garante a oxigenação melhor. Então, você só vai entubar o paciente depois que você já fez a compressão, depois que você já fez a desfibrilação, pegou o acesso, deixou ele bonitinho, aí você vai lá tentar a sua intubação. Então, a primeira coisa é essa, vocês não ficam doidos para entubar o paciente, fiquem doidos para comprimir o paciente e para ver o ritmo do paciente. Aí, Felipe perguntou aí, ó, são 2 ventilações a cada 30 compressões? Isso. Quando você está ventilando sem uma intubação, 30 compressões para cada 2 ventilações. Lembra de tirar a mão do tórax, né? Tirar a compressão, só para você ver se o tórax está expandido ou não. Não adianta nada você estar lá fazendo as compressões, chega na 30ª compressão, deixa a sua mão lá, o cara ventila para você e o tórax não expande, certo? Então, tem que ver o retorno do tórax. Com a intubação, aí como o Felipe disse, é uma ventilação a cada 6 segundos. Aí você não para as compressões, a compressão é ininterrupta, beleza? Então, passou o suporte avançado, que você vai fazer droga, você vai intubar, aí você vai ver se o paciente vai voltar ou não. Né? O paciente voltou, você começa os cuidados pós-parada. Os cuidados pós-parada é exatamente o que Bia falou. Aí você revisa o ABCDE mesmo do trauma que a gente estuda. Revisa a via aérea, vê se o tubo não deslocou, vê se o tubo está no lugar. Depois vai para o B, vê se ele está saturando bem, se ele não está, se ele precisa, não foi entubado, se ele precisa entubar, se ele precisa aumentar a fração inspirada de oxigênio lá no ventilador, vê se o B está beleza. Depois vai para o C, vê se ele está com a pressão baixa, vê se ele precisa de volume, se ele precisa de droga vasoativa. Vai para o D, vê o nível neurológico dele, vê se ele está em coma, se que precisa abrir um protocolo de resfriamento, ou se não precisa disso, ou se ele está com a via aérea desprotegida e não foi entubado, precisa entubar. Então, passa nesse cuidado pós-parada, você passa o ABCDE, como a gente fez no trauma. E depois os exames para investigar a causa da parada, né? Quando o paciente para em AESP e assistolia, fica mais evidente, assim, que a causa da parada seja dentre os 5Hs e os 5Ts. Então, a gente precisa buscar os 5Hs e 5Ts. Por isso que eu fico batendo na tecla e ficava aí com o pessoal que acompanhava a gente lá, porque a gente esquece de procurar a causa da parada. A parada é uma coisa que não é esperada, né? Se fosse uma parada esperada, o nome disso é óbito, não é parada. Então, se cessou a hemodinâmica do indivíduo de uma maneira súbita, que não era esperado, isso era uma parada e tem causa. Então, a gente precisa buscar a causa. E Bia botou muito bem aí todas as causas que podem desencadear a parada e, inclusive, o tratamento. Então, vocês viram que para cada causa tem um tratamento estabelecido. A gente precisa buscar isso. Quando a gente não acha isso aí e o paciente voltou com choque, por exemplo, ainda assim a gente tem que buscar a causa, que é fazer esses exames complementares aí que Bia falou, eletrocardiograma, gasometria arterial, exames laboratoriais ou algum exame de imagem se o paciente precisar. Então, tenha sempre na cabeça os elos. Na hora de você manejar a parada, vai vir tudo de vez na sua cabeça e a obrigação sua separar. Não, estou no primeiro elo, reconheci a parada. Beleza, vou iniciar agora o segundo elo. O segundo elo é o quê? Não é adrenalina, não é tubo. O segundo elo é o quê? É compressão. Então, é começar a compressão. Deixou a compressão, beleza? Você vai para o terceiro elo. Qual é o terceiro elo? Não é intubação. Não é droga vasativa. O terceiro elo é desfibrilação e checagem de ritmo com desfibrilação, se for necessário. Então, aí, nesse momento, você vai procurar o carrinho, o desfibrilador manual, ou o DEL, que tiver. Então, segue esse passo a passo
que vocês não vão errar no manejo do aparato cardiorrespiratório, não vão errar de jeito nenhum. Agora, se tentar fazer cada uma coisa diferente, começar a embolar ali, o negócio não funciona, não tem jeito. Beleza? Parabéns aí de novo, Bia. Muito boa mesmo a aula, muito completa. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí estudando ou nos plantões aí de vocês, nos estágios, vocês podem falar aí no grupo que a gente está disponível. Beleza? Delmar, quer falar alguma coisa? Delmar tá dormindo, só elogiou a aula mesmo. Ele nem prestou atenção. Cochilou durante a aula. Obrigada pela presença, Delmar. Fala pra ela que a gente estuda a parada aqui 2 meses. Nós estudamos aqui 2 meses. Aqui, que o tema é importante. Delmar está chamando a atenção. A gente aqui, a gente toca um código aqui no hospital quando tem uma parada, né? Chama código 90. E todos os médicos vão para aquele quarto. Toca o código e fala o quarto que houve a parada. Então, todos os médicos que estão no andar vai para o código. E assim funciona o time de resposta rápida. E aí, toda semana a gente tem um treinamento de parada. Toda semana a gente discute as paradas que houve nos andares, né? Ou óbitos, ou retorno de circulação espontânea. Toda semana. Então, toda semana tem 2, 3 paradas, a gente discute isso semanalmente. E a gente vê que nós, mesmo treinando, com esse treinamento exaustivo, já formado há um pouquinho de tempo, a gente vê que a gente erra, que tem coisa para consertar, que tem coisa para aperfeiçoar. Então, como o Bia falou no início da aula, não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa, que a gente precisa estar treinando e estar estudando o tempo todo. Beleza? Então é isso, pessoal. Já passou aí do horário um bocado. Boa noite para vocês. A gente se encontra na próxima.